Explorar o lado oculto do nosso satélite natural não é tão fácil quanto parece. É uma região bloqueada para ondas de rádio, onde a massa do nosso satélite natural impede qualquer comunicação direta com a Terra. No entanto, por mais que seja complicadíssimo explorar aquela região, sondas já ousaram passar por lá, pousar e simplesmente gravar uma órbita atravessando o lado oculto. Em uma façanha incrível, a espaçonave Orion simplesmente conseguiu gravar sua órbita, revelando detalhes incríveis do lado oculto e imagens da Terra. No vídeo de hoje vamos viajar até o nosso satélite natural para conhecer o voo gravado no lado oculto. A Lua é o corpo celeste mais próximo que temos acesso para estudar, e considerando que é formada por partes do nosso próprio planeta, é o lugar ideal para compreendermos o nosso próprio passado. É nela que está escondido o material quase intacto de quando um enorme objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra e espalhou parte dela para o espaço. Essa história eu já contei muitas vezes aqui no canal, mas um fato é, a Lua pode ser considerada uma cápsula do tempo da história da Terra e do Sistema Solar. Quando se formou há cerca de 4 bilhões de anos atrás, o nosso satélite natural estava bem mais próximo do que está hoje, e orbitava o nosso planeta em altitudes tão baixas quanto de alguns satélites artificiais hoje em dia. Essa distância podia ter chegado a 30 mil quilômetros acima da superfície terrestre, e foi aumentando gradualmente de acordo com as interações gravitacionais. Hoje, a Lua se encontra a distâncias variáveis, de pouco mais de 350 mil quilômetros até ultrapassar 400 mil quando atinge o ponto mais distante do nosso planeta, pois a Lua possui uma órbita elíptica, como qualquer outro corpo celeste que orbita o Sol. Em outras palavras, isso significa que a Lua não orbita a Terra em uma órbita perfeitamente circular, mas sempre tende a ser oval, e isso faz com que se aproxime e se afaste do planeta. Até aqui, esse é o nosso satélite natural em sua essência básica, mas como qualquer outro corpo celeste no universo, a Lua não é um disco único no céu, mas é um objeto tridimensional e há lados que não conseguimos ver aqui da Terra. Em outras palavras, podemos dizer que a órbita lunar é travada por maré. Isso significa que apesar do satélite natural ter seu próprio movimento de rotação e revolução, que você pode conhecer também como translação, a duração de ambos coincide em quase o mesmo período. Dessa forma, a Lua tem só uma face virada para a Terra porque seu movimento de rotação, que dura aproximadamente 27 dias para acontecer, é de quase o mesmo período de tempo que leva para orbitar a Terra. Sendo assim, a não ser que enviemos uma sonda até lá para o outro lado, nunca o veríamos aqui da superfície com os nossos próprios olhos. Um movimento acaba compensando o outro, e ao mesmo tempo que ela gira ao redor da Terra, ela também gira em torno do seu próprio eixo de rotação. Aliás, essa região da Lua é também chamada de lado escuro, o que não faz nenhum sentido literal, porque recebe a mesma quantidade de luz do Sol por um período igual de tempo ao lado voltado para a Terra. Isso quer dizer que neste período aproximado de 27 dias que mencionei, enquanto estamos na fase nova, ou seja, quando a Lua está escura para observadores terrestres, o outro lado está recebendo totalmente a luz do Sol da mesma forma como vemos acontecer na fase cheia. Ou seja, o outro lado também possui fases, mas não vemos daqui por fatores orbitais. No final das contas, o lado oculto é sim iluminado pelo Sol em determinadas épocas, assim como o nosso também é. Isso permite que registros sejam feitos por lá, e um teste da cápsula Orion em 2022 simplesmente revelou algo que poucas vezes vimos na história: a forma como a superfície se apresenta a partir do espaço. Detalhe, as imagens revelam até mesmo a Terra numa visão simplesmente incrível. A gravação em si dura aproximadamente 15 minutos, mas vamos precisar acelerar para que o movimento da Orion seja visível através da órbita lunar. Enquanto admiramos a beleza do lado oculto da Lua, observe como essa região é basicamente livre de mares, ou seja, essas manchas escuras que temos na superfície lunar devido ao solo rico em lava há bilhões de anos. Estranhamente, existe uma escassez
desses mares no outro lado, e a explicação pode estar ligada à concentração de elementos radioativos na superfície do satélite natural. A começar pelas crateras, o lado oculto realmente parece ter mais delas por lá, mas ao contrário do que muitos pensam, isso não tem nada a ver com o fato de que o lado oculto está mais exposto do que o lado virado para nós. Pelo contrário, a principal diferença aqui é que o lado mais distante parece ter uma crosta muito mais espessa. Enquanto a Terra e a Lua estavam se formando, o calor da Terra, ainda derretida, desacelerou o processo de resfriamento do lado virado para nós. O lado oculto então conseguiu solidificar mais rápido, formando uma crosta mais espessa. Essa espessura a mais em relação ao lado virado para cá impediu que a lava surgisse de baixo para cobrir e preencher várias dessas crateras, o que deixou o solo por lá bem mais preservado. Além disso, essa é uma das hipóteses que também explica por que o outro lado não tem tantas manchas, já que a crosta bem mais espessa não resultaria em uma superfície mais fina para que os impactos de asteroides pudessem perfurar ainda mais o manto derretido para liberar lava. Mas para tentar aprofundar essa hipótese, os pesquisadores planetários perceberam algo incomum na Lua. O satélite natural parece ter mais concentração de elementos radioativos como urânio e tório no lado próximo à Terra. Basicamente, essa concentração maior encontrada no nosso lado é algo totalmente exclusivo desta região e não encontramos nada em qualquer outra região do satélite. Na prática, isso significa que o enriquecimento do lugar com elementos radioativos poderia ter ajudado a aquecer a Lua, e através do calor do decaimento radioativo, as rochas derreteram e formaram os mantos que vemos hoje. Até hoje, o próprio núcleo da Terra obtém calor por esse processo, e a Lua pode ter obtido também. Dessa forma, o lado oculto da Lua pode ser tão diferente assim por questões geológicas aleatórias, e poderia ter pouco a ver com o lado que de fato ela está virada. A verdade é que muitos mistérios ainda cercam o lado oculto do nosso satélite natural, e felizmente hoje sabemos mais do que nunca sobre essa região. Existem sondas orbitando a Lua e observando o outro lado. Já enviamos sondas para pousar na superfície por lá, e a cada dia que passa vamos entendendo mais e mais sobre esse lado mais distante. Bom, mas à medida que a Orion se aproximava do lado oculto, vimos como a Terra começava a desaparecer gradualmente atrás da Lua, criando um momento de silêncio enquanto a transmissão de rádio era gradualmente bloqueada. Essa visão nos deu uma nova perspectiva sobre a vastidão do espaço e renovou o nosso fascínio pelos mistérios do nosso satélite natural. A imagem da Terra sendo escondida pela Lua destacou a complexidade das operações em regiões tão distantes, enquanto a Orion seguia seu caminho, testando uma tecnologia que provavelmente vai ser responsável pelo nosso retorno à Lua em breve. A forma como a Terra distante contrasta com o lado oculto é fenomenal, e é mais um marco da exploração do espaço. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!